Bom dia, você que me acompanha a mais uma meditação nessa manhã, que a graça de Cristo esteja presente sobre a tua vida. Quero convidar a você para que possamos meditar em Jonas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoque o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A nossa meditação hoje tem como tema o perigo de um coração adormecido. Se nós observarmos com atenção, nós vamos ver um contraste muito marcante aqui nesse texto. Enquanto o mar se agita, o navio ameaça despedaçar-se e os marinheiros lutam desesperadamente para sobreviver, Jonas está simplesmente dormindo profundamente no porão daquela embarcação. À primeira vista, o seu sono pode até parecer tranquilidade, mas na verdade ele revela algo muito mais sério. Ele revela um coração espiritualmente adormecido. E esse é precisamente o efeito que o pecado tem sobre nós. Antes de endurecer as nossas atitudes, ele anestesia a nossa consciência. Aos poucos, nós deixamos de perceber a gravidade da nossa condição e nos acostumamos com aquilo que deveria nos inquietar. Jonas, ele não estava em paz com Deus, apenas havia perdido a sensibilidade para ouvir a sua voz. Exatamente esse é o perigo que essa passagem, então, ela nos convida a enxergar. E a primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção aqui é que o pecado ele produz insensibilidade espiritual. O texto diz que Jonas havia descido ao porão e ali ele dormia profundamente. Esse detalhe ele é totalmente significativo, pois desde o início do capítulo, Jonas ele vive uma sequência de descidas. Primeiro, ele desce a Jope, depois desce ao navio e agora desce ao porão. A sua condição física retrata a sua condição espiritual. Quanto mais ele se afasta da vontade de Deus, mais ele se afunda em sua própria insensibilidade. Isso também pode acontecer conosco se nós não vigiarmos. Quando nós alimentamos a desobediência, a nossa consciência deixa de reagir como antes. Aquilo que antes nos levava ao arrependimento passa a parecer algo normal e o coração se torna menos sensível à palavra, à oração e à direção do Espírito Santo. Mas nós aprendemos aqui também, em segundo lugar, que Deus ele usa diferentes meios para nos despertar. Em meio àquela tempestade, o capitão então ele desce ao porão daquela embarcação e faz uma pergunta que vai confrontar a atitude de Jonas. Ele diz: Como é que você está aí ainda dormindo? Isso nos ensina que o Senhor nem sempre ele vai falar conosco da maneira que nós esperamos. Às vezes, ele vai usar uma circunstância difícil. Outras ocasiões, ele pode falar por meio de um irmão na fé, ou através de uma mensagem bíblica, ou até mesmo através de uma conversa inesperada, e até mesmo alguém que não compartilha necessariamente da mesma fé que nós vivemos. O importante não é o instrumento, mas a voz de Deus por trás daquele instrumento. Pois quando Deus ele nos desperta, Ele não está nos rejeitando, pelo contrário, Ele está nos chamando de volta, porque o despertamento espiritual sempre é uma expressão da graça de Deus. Mas finalmente, em terceiro lugar, nós aprendemos também que o despertar é o primeiro passo para a restauração. Jonas ainda teria um longo caminho de aprendizado pela frente, mas a sua restauração começou quando Deus interrompeu o seu sono espiritual. Enquanto ele permanecesse adormecido, ele continuaria fugindo. Por isso era necessário acordar para enxergar a sua verdadeira condição espiritual. A mesma realidade também pode acontecer conosco, pois nenhuma restauração começa sem que reconheçamos a nossa real necessidade. Deus ele não procura pessoas perfeitas, mas Ele está procurando corações que estão disponíveis a ouvir a sua voz. O despertar pode ser desconfortável em algum momento para nós, porque revela a nossa realidade, mas também esse é o início de uma nova caminhada de comunhão com o Senhor. Pois Deus, Ele nunca desperta os seus filhos para humilhá-los sem esperança. Pelo contrário, Ele sempre os desperta para restaurá-los pela sua maravilhosa graça. Então que hoje você possa examinar o seu coração e perguntar a si mesmo se existe alguma área em que você tenha perdido a sensibilidade à voz do Senhor. E também que você não venha desprezar os meios pelos quais Deus tem usado para confrontá-lo. Muitas vezes é nesses meios que está o seu cuidado pastoral.
E se hoje o Senhor está despertando a sua consciência, então responda com arrependimento e obediência, pois o despertar da graça sempre precede a restauração. Essa passagem nos lembra de Cristo. Enquanto Jonas dormia porque fugia da vontade de Deus, Jesus também dormiu lá no barquinho em meio ao mar da Galileia, em meio a uma tempestade, mas por uma razão completamente diferente. Ele descansava na perfeita comunhão com o Pai. E quando ele despertou, não foi para reconhecer a sua culpa, mas para demonstrar a sua autoridade, acalmando o vento e o mar daquela tempestade. O Senhor que domina a tempestade é o mesmo que hoje desperta corações endurecidos e nos chama a viver em plena comunhão com Ele. Portanto, que jamais nos acostumemos com o coração adormecido, mas que possamos permanecer atentos à voz daquele que nos ama e nos conduz à vida eterna. Oremos nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra tão linda, tão rica e tão preciosa, Deus. Continue falando ao nosso coração. Continue despertando, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque os teus caminhos são muito melhores do que os nossos caminhos, ó Deus. E os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, ó Deus, todo o propósito, todo o projeto lindo e glorioso que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. E que o pecado não seja um impedimento para que isso aconteça. Que nós possamos, ó Deus, nos desapegar de tudo aquilo que nos atrapalha a viver uma comunhão plena com o Senhor, ó Deus. Quebranta o nosso coração e ajuda-nos a cada dia a trilhar esse caminho de fé, de amor e de esperança, Pai. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue conduzindo a tua vida. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com aquela pessoa que você, de repente tem aí em sua mente, que precisa ouvir essa palavra. E peço a você também que se inscreva lá no meu canal no YouTube. Você digita lá @pr.emersonsilva. Se inscreva lá e compartilhe o nosso canal também para que seja um veículo de bênção em outras vidas. Que Deus assim nos abençoe nesse dia em nome de Jesus, com a sua graça e com a sua paz.